Não mais pelo que eu ouço, não mais pelos anúncios, não mais pelo governo, mas andar por fé é a única maneira de viver no reino de Deus. Do contrário, você não viverá no reino. Porque sem fé é impossível agradar. Deus criou todas as coisas pela palavra. E Ele criou a nós como imagem e semelhança e colocou em nós esse poder criativo pelo Espírito Santo. Nós vemos que o Espírito Santo, ele pega essa palavra e ele transforma em matéria essa palavra. Ele transforma em vida essa palavra. Quando essa palavra sai da nossa boca. Nós somos depósito de Deus. Das sementes que criam, que ordena, que tem autoridade e poder sobre esse universo. Deus, quando formou todas as coisas, Ele é o construtor, Ele é o arquiteto, Ele arquitetou todas as coisas. Ele sonhou com você, comigo. Ele sonhou com um povo que anda na sua presença. Ele sonhou com a vida dos homens diante dele. E ele arquitetou todas as coisas. Jesus, ele veio e cumpriu a vontade de Deus. A palavra são sementes do poder. Sementes que brotam. Se você pegar qualquer outro livro para ler, ele não tem poder algum. Ele não age em nada. Você vai adquirir um conhecimento. Mas quando você lê a palavra, essa palavra tem um poder próprio nela, criativo nela. E quando você vai lendo e meditando na palavra, e a palavra vai descendo no seu coração, você vai depositando sementes. Sementes que vão brotar. Quer você queira ou não, vai botar. Se você tiver fé. Aqui tem um versículo que diz assim. Vê Hebreus 4:12. Ela é tão importante. Não, perdão, 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Muitos recebem essa palavra, mas se ela não vier acompanhada de fé, ela não tem suficiência nenhuma. Não se aproveita nada. Então, a palavra de Deus, com fé, lançada no nosso coração. E a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a pregação. E a pregação da palavra de Deus. A fé vem por ouvir. Quando você lê, quando você medita, quando você ouve a palavra, o seu coração vai encher de fé. Porque ela tem um poder criativo nela, ela tem um poder de exercer fé no nosso coração. Quando você ouve alguém pregar, e a pessoa que pega com fé, então você vai sendo transformado. A dúvida, a incerteza, aquelas coisas que atrapalham a sua vida, vai sendo limpa, vai sendo arrancada. Essa palavra tem um poder de transformar o coração do homem. Quando ela é ministrada com fé, ela tem um poder, assim como eu estou ministrando nessa noite. E algo está acontecendo no seu coração. E algo está sendo tocado na sua vida. Por quê? Porque essa palavra,
ela é espada de 2 gumes. Penetra nas juntas medulas. Transforma, separa a alma do espírito. Ela faz um mover tão grande que ela é capaz de transformar nossos pensamentos. Ela é capaz de mudar e trazer convicção, firmeza, certeza. A pessoa que tem medo, se ela começa a meditar na palavra de medo, a palavra vai entrando no coração e vai removendo todo o espírito de medo que atacou ela. Medo é um espírito maligno que ataca as pessoas e as pessoas não sabem, acham, eu tenho medo, eu tenho... Não, mas à medida que você medita na palavra específica, ela vai curando, libertando. Ela tem um poder transformador. Se você tem um coração amargurado, se você tem mágoa, ressentimento, e você começa a meditar na palavra, a palavra vai trazendo cura, removendo. Essa palavra ela tem um poder criativo. Por exemplo, quando alguém vai construir uma casa, o que ele faz? Ele projeta. Ele busca um arquiteto e coloca lá no papel, mas na cabeça ele começa a projetar visão. Visão, ela vem acompanhada na nossa vida e move fé transformadora, libertadora e que produz algo aos nossos olhos. A fé vem por ouvir. Qual palavra? Palavra de Deus. O Espírito Santo nos foi dado e ele habita em nós. E o Espírito Santo, habitando em nós, ele pega essa palavra e transforma. Deus, quando criou a terra, criou o universo. E ele projetou a salvação porque o homem distanciou de Deus. Então ele foi o arquiteto, Deus, Pai. Jesus é a palavra, é o material de construção. Esse material, quando você usa a palavra, como que Jesus fez? Senhor, se tu queres, pode me curar? Fique curado. Palavra. Levanta e anda. Estava lá um homem deitado, prostrado. E ele passou e disse, levanta, pega a tua maca e anda. Palavra, meu irmão. A palavra tem um poder criativo tão grande, essa palavra, vinda de Deus, que ela muda a situação da nossa vida. Ela é capaz de remover os obstáculos que surgem na nossa vida. Ela tem uma autoridade específica. Porque quando nós depositamos a palavra no nosso coração, como sementes, elas vão brotar. Se você medita em amor, você vai encher de amor. Por quê? Porque à medida que todos os dias você coloca essa palavra, a semente vai frutificar e de repente você começa a olhar e ver as pessoas em amor. E você começa a olhar em amor. Por quê? Porque ela brota. Ela é específica. Cada coisa que você precisa está na palavra. O Espírito Santo, ele pega a palavra, ele é o construtor. Deus é o arquiteto, Jesus, o material de construção. E Jesus e o Espírito Santo é o que constrói. É aquele construtor que pega a palavra, o material e materializa ele e faz, e idealiza aquilo que nós queremos. E quem é o depósito? Nós. O Espírito Santo só pode construir quando nós usamos, tiramos do nosso coração a palavra. Então o Espírito Santo começa a construir. Por isso que quando você abre a tua boca
e você ora para o enfermo e diz, recebe a cura. O Espírito Santo, ele solta a palavra na nossa boca com grande poder, unção de cura. Você tem autoridade, amado. Você foi criado, nós fomos criados por Deus, semelhança de Deus. Jesus, quando estava andando com os discípulos no barco, atravessando o mar, e altas horas o mar começou a agitar e quase viera a pique, quase tombou. E Jesus estava no barco, ele olhou para os discípulos e eles, mestre, mestre, chamou Jesus. E ele disse, homens de pequena fé, por que não ordenaste ao mar para que ele se acalmasse? E ele, levantando a mão, estendeu e o mar, e os ventos pararam e o mar se acalmou. Nós temos muita prova. Nós já provamos isso. Já provamos esse poder de Deus em nossa vida. O bispo antigamente, ele tinha fazenda e plantou milho. E de repente, estava lá os milhos, na hora da colheita, começou a vir um vento tão forte, mas tão forte, e um temporal tão grande. E ele estava lá com um irmão que era irmão de fé, mas trabalhava na fazenda. E ele disse assim, olha, Heraldo, vamos orar. Vamos estender a mão e parar esse vento, para que não passe por aqui. E ele estendeu a mão, orou a Deus. E os ventos, meu irmão, ele foi me buscar em casa. Eu quero que você veja. Vamos lá na fazenda. E aí nós fomos. Na estrada, os milho tudo caído. Até na cerca. Até na cerca e um pedacinho, muito pequenininho, ali no comecinho do lado dele. Ali na fazenda. Pouquinho milho caído. Aí ele falou, agora eu vou te mostrar onde que o vento continuou. Fomos no vizinho, chegou de lá, tudo caído. E aqui não pegou nada. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. É só você vendo. Porque a palavra de Deus tem que ser provada. Você tem que provar o poder que está em você. Por que que o mundo não é melhor? Por que que a tua vida não é melhor do que você vive hoje? Porque você desconhece o poder da palavra. E você não aplica a palavra. Ele diz assim, nós lemos lá naquele versículo, Romanos 2, ele diz, olha, Hebreus, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, 4:2, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Você precisa crer, meu amado. Fé, ela vem por ouvir. A fé vem por ouvir. Quando você fica tempo sem vir, as pessoas que não pegam estudo bíblico, olha, amado, eles ficam com uma fé tão pequena, qualquer coisa é capaz de abalar. Por que que nós usamos? Porque Jesus falou, ide, fazei discípulos. Por que o estudo bíblico? É para criar no seu coração uma força de fé, uma estrutura, para que você possa suportar os ventos, as tempestades que o mundo hoje está vivendo. Para que você não seja abalado diante das forças opressoras malignas. E conforme a fé que está no seu coração, você usa de autoridade para afastar a força do mal que quer roubar, matar e destruir sua família, seu dinheiro, sua finança, seu emprego e tudo mais. É uma guerra. Vivemos um mundo em guerra. Mas a palavra tem que sair da tua boca com
fé tem que ser aproveitada. Quando você receber a palavra, receba com fé. E prove. Prova-me nisso e verá se eu não abrirei a janela do céu. Prova. Prova o que Deus diz. Mas se ela não for envolvida, tem um outro versículo que diz assim, abre aí em Hebreus, no 12, não, pode ser no 12, onde você está mesmo, 4:12. Porque a palavra de Deus é viva. Vamos ler junto? Ela não é uma palavra morta, ela é uma palavra viva. O que é vivo? É algo que se move. É algo que se move. A palavra viva, ela tem um poder sobrenatural de mover situações, de agir. Então ela diz, vamos ler junto. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa palavra é viva. Ela tem vida. Ela tem poder. Quando nós anunciamos esta palavra ao coração do homem, ele é transformado, ele recebe o perdão e recebe o poder de se tornar filho de Deus. É algo tremendo. Então ele passa a viver por fé. Passa a viver por fé. Se você passar por essa terra, vir à igreja, ouvir, sair, continuar a vida normal, sem andar por fé, nada valeu, apenas uma religião que não serviu para nada na tua vida. Mas esse não é o propósito de Deus, que você tenha uma religião. O propósito de Deus é que você tenha vida e vida em abundância no seu coração. Que você possa usufruir de tudo que o Senhor deixou para nós vivermos aqui na terra. O melhor, se me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Por que você não tem comido do melhor da terra? Porque você não tem feito uso da palavra e do poder que está em ti. Quando a sua casa entra em guerra, você levanta a mão, espíritos de guerra fora dessa casa. Agora, cessa toda a discussão e vai parar. E vai cessar na hora. Quantas vezes já estendi a mão, não hoje, amados, hoje eu moro numa casa, tem os vizinhos que são a bênção, mas já morei em lugares em que os vizinhos, nossa, marido e mulher, começavam a se pegar lá. De madrugada eu levanto, em nome de Jesus, e faz cessar, Senhor, toda essa confusão agora, mas para na hora. Prova. Fala. Fala. A fé vem por ouvir. Quando você tiver um coração cheio da palavra, cheio do conhecimento, cheio de sementes, mas se você não falar, nada vai acontecer. Porque quando nós falamos, nós liberamos fé. Jesus estava no barco, os discípulos apavorados, mas enquanto Jesus não ordenou aos ventos, eles não pararam. Então, a fé é acompanhada do falar. Diga comigo, falar. Eu preciso falar. A palavra de Deus diz assim, que nós temos que reter a confissão, reter a confissão da palavra dentro do nosso coração. Nós precisamos depositar a palavra, encher o nosso coração e falar. Haja paz nessa casa. A Bíblia diz assim, quando você entrar numa casa, você entra
e diz assim: a paz esteja nessa casa. Você fala isso? Desejar paz? Não? Então aprenda, igreja. Nós somos portador das boas novas de Deus. A paz esteja nesse lugar, onde você entrar. A Bíblia diz que se houver ali alguém digno da paz, ele vai receber a paz que você anunciou. Mas se não houver nenhum daqueles que queiram receber e digno de paz, então a paz volta para você e você sai daquela casa em paz. Do contrário, muitas vezes você entra em lugares onde tem guerra, onde tem confusão e sai dali inflamado, porque aquele espírito atingiu a sua vida. Aquele espírito contaminou e você sai dali brigando a mil. Por isso que nós temos que reter a palavra no coração e falar: a paz esteja nessa casa. Por quê? Ele diz que nossos pés estão calçados no evangelho da paz. Quando você vai visitar alguém, leva paz, amado. Leva um espírito de paz sobre aquela casa, sobre aquela família. E a paz vai repousar ali. A palavra de Deus vem por ouvir, falar, crer, né? Ouvir e crer, falar e agir. Agir. Se nós não tivermos ação, agir segundo aquilo que eu creio. Veja bem, se você for lá fazer uma planta, né? E sonhar com a planta. Mas se você não tiver uma atitude de começar a construir, você não vai obter. Então a nossa atitude tem que ser de acordo com aquilo que eu creio. Certa vez, muitos anos atrás, eu orei para uma mulher que estava enferma. E terminou o culto. Lá na porta, olha, gente, tchau, tchau, tô indo porque eu tenho que passar na farmácia. Porque se a dor voltar... Eu falei: opa, peraí, eu não orei para você? Ué, não foi para você que eu orei? Eu orou, pastora, glória a Deus. E você estava com dor? Estava com dor. E agora? Você está com... E a dor, depois da oração? Não, sumiu. Nossa, glória a Deus, foi uma bênção. A dor sumiu. Uai, mas... E você tem dor agora? Não, mas é que se voltar... Bom, então, minha irmã, esquece da cura. Esquece a sua cura. Você já está projetando a dor voltar. Se Deus manifestou uma cura agora, você vai passar na farmácia para esperar a hora que a dor voltar? Então você já perdeu a cura. É ou não é, amados? Agir. Se nós cremos, nós temos que agir de acordo com o que nós cremos. Nós temos que falar de acordo com aquilo que nós cremos, que está no nosso coração. A palavra, ela tem um poder sobrenatural. Mas ela é uma semente colocada, cura no seu coração, você vai receber a cura. Aquela criança de 5 anos, que foi curada quarta-feira passada, sem ser essa outra, em Miguelópolis. Ela nasceu cega de uma vista. E até o olhinho dela é um pouquinho menorzinho de cá. E o pastor Mário, no culto, orou e ela vai embora. Na sexta-feira a mãe viu, percebeu. Ué, você está enxergando? Fez o teste com ela? Está enxergando. Ela ficou curada. Sexta-feira que manifestou a cura. Semente, meu irmão, brotou sexta. Então, quando você vem para receber algo de Deus, você precisa crer. Mas ao sair daqui, você precisa agir segundo você crê. Agir conforme você crê. É muito importante. Então diga comigo, a fé é por ouvir e crer
falar e agir. 4 coisas. A palavra que você ouve tem que ser acompanhada de fé. Crer. Você precisa crer. Você precisa falar para liberar a fé. E você precisa agir segundo a fé que você recebeu. Então, Deus opera. Deus opera milagres e opera curas. Milagres é algo que acontece instantâneo. Rapidamente aconteceu um milagre. É algo impossível. Mas para Deus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Por isso, Deus não quer que nós tenhamos limites. Jesus veio quebrar o limite humano para nós ultrapassarmos as barreiras e não mais viver segundo as suas posses, aquilo que você pode, mas naquilo que está escrito. Naquilo que está escrito. Isso é muito importante. Viver por fé, não pelo que o governo vive, mas o mundo pode estar em tribulação, em tormenta, mas eu creio que na minha casa nada faltará. Porque eu sou filha de Deus. Nós não vivemos no reino do mundo. Existem 2 reinos aqui na terra. O reino do mundo e o reino de Deus. Mas Jesus, quando nos arrancou do reino dessa terra, do mundo, Ele nos plantou no reino do Filho do seu amor. Passamos a ser filho. Como filho, nós temos todo o direito de criar, de agir segundo o que está escrito na palavra. E Ele colocou sobre nós um poder sobrenatural. Diga assim, as minhas mãos. Ela tem poder. Você crê nisso? Hã? Você crê? E quando você vê o enfermo, por que você não impõe a mão e cura? Hã? Você precisa ter o coração cheio da certeza dessa palavra. Para que você não olhe para si mesmo. Quem não tem defeitos? Só Jesus não pecou. Todos temos defeitos. Mas glória a Deus. O que importa é o quanto nós temos da palavra dentro do nosso coração. O quanto nós temos de vida com Deus. Conforme eu leio, eu creio e eu vivo. É o quanto Deus pode agir na tua vida. O quanto você obedece e anda nos princípios e por fé nessa palavra é o que importa. Não os defeitos que nós temos, porque todos nós temos defeitos. Mas Deus nos ama e nos chamou dessa forma. Porque perfeito é só Jesus. Só Ele é perfeito. Por isso, não olhe olhe o quanto você ama a Deus e o quanto você crê. E começa a fazer o propósito de Deus. Nós lemos aqui na palavra de Deus. Veja bem. Acabamos de ler. A fé vem pela pregação. Então ele diz assim. Veja bem, aqui tá para cá. Deus não faz distinção de pessoas. Não faz distinção. Pode ser o pior elemento. Assassino, ladrão. Pior elemento. Você lembra do ladrão da cruz? Quando Jesus estava pregado na cruz, tinha ao lado dele um homem, pior homem na face da terra, que estava sendo morto também na cruz. Ladrão, assassino, corrupto, tudo mais. Mas ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, não há distinção de judeu, de grego, daquele que é enviado ou não. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele diz, porém, como invocarão aquele em quem não creram? Como as pessoas vão invocar o nome de Jesus
Se o mundo tem oferecido idolatrias, macumbaria, coisas dos demônios, e eles não conhecem o poder que está em Jesus Cristo, poder salvador, poder criativo que tem em Jesus. Como eles vão invocar se não tem quem, se eles não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como eles vão crer se nunca ouviu falar? Igreja, desperta tu que dorme. Nós somos chamados por Deus. Ele deu a nós o poder da palavra e a unção do Espírito em nós para anunciar as boas novas, para proclamar as maravilhas de Deus diante dos homens. Qual peso terá aquele que convive dia a dia com uma pessoa que não é salva, que não conhece a Deus, e ele, sendo um cristão, se nega a falar, a anunciar, e nem o outro sabe que ele é um cristão. Porque ele anda da mesma forma que os outros andam. Ah, igreja, isso não acontece conosco, glória a Deus. Porque Deus tem nos chamado, nos entregado uma unção tão grande para viver a justiça de Deus na terra. Para que nós possamos proclamar as maravilhas do Senhor diante dos homens. E eles venham a crer. Como pregarão se não forem enviados? Por isso, igreja, na autoridade de pastora, eu envio toda a igreja. Você está enviado por Deus, em nome de Jesus. Você está enviado para anunciar. E quando você abrir a boca, milagres vão acontecer. Curas vão surgir. Quando você impor a mão, a sua mão vai estar lá. Mas é o poder de Deus que desce ali. É o poder de Deus que vai manifestar. Porque nós estamos vivendo tempo de milagre, tempo de cura, tempo de proclamação, tempo de colheita nessa igreja. Deus tem dado muito. E tem manifestado em todo esse ministério. Esse ano é um ano de colheita. Que você vai colher grandes frutos do reino. Que você vai trazer e anunciar e proclamar as maravilhas do Senhor. Olha, ultimamente, nós teríamos que fazer uma lista e colocar ali. Em todas as igrejas, milagres estão acontecendo. Aqui, milagres está acontecendo. Só que nós não podemos acostumar com os milagres. Não podemos. Por isso, um espírito de fé, uma unção de fé está sendo derramada sobre a tua vida. Uma unção de poder de Deus, que eu não posso dar, mas Deus está te entregando aí, amado. Fecha os teus olhos e começa a receber. E você vai ter um desejo tremendo de ler a palavra, de reter a semente no teu coração, que Deus vai proclamar as maravilhas. Deus vai te usar tremendamente para proclamar e curar e libertar pessoas. Você crê nisso? Crê? Você sabe o que eu estou falando contigo? Você quer? Quer? É isso que Deus vai fazer. É isso que Deus está fazendo. Abra a tua boca. Então diga, ouvir, crer, falar e agir. 4 coisas. Às vezes você até fala. Eu recebi a cura. Eu recebi a cura. Mas depois, ao sair dali, já vai agir de forma como alguém que não recebeu. É importante você agir por fé. Agir em fé.